Você está negando a Cristo sem perceber? Pedro jurou que nunca abandonaria Jesus. Mas na hora da verdade, ele negou seu mestre 3 vezes. Agora pare e pense, quantas vezes você já negou sua fé em pequenas atitudes do dia a dia? Será que estamos mais parecidos com Pedro do que imaginamos? A história desse homem é chocante, mas também cheia de esperança. O que aconteceu com ele pode acontecer com você. Fique até o final e descubra. O sol começava a nascer no horizonte, tingindo o céu sobre o mar da Galileia com tons dourados e rosados. O cheiro salgado da água misturava-se ao suor dos pescadores que, exaustos, puxavam as redes vazias após uma noite inteira, sem conseguir um único peixe. Entre eles estava Simão, conhecido por todos como Pedro, um homem robusto, de mãos calejadas e olhar determinado. Betsaida, sua cidade natal, era um pequeno vilarejo de pescadores, onde a vida era árdua. Os impostos cobrados pelo Império Romano eram altos, e a presença de soldados nas ruas lembrava constantemente ao povo judeu sua condição de subjugação. Pedro e seu irmão, André, passavam os dias enfrentando o mar revolto, lutando para garantir o sustento da família. Foi então que um homem diferente apareceu. Seu nome era Jesus de Nazaré. André já o conhecia, pois havia sido discípulo de João Batista. Um dia, ele correu até Pedro com um brilho incomum nos olhos e disse: "Encontramos o Messias!" Pedro hesitou. Ele ouvira muitos rumores sobre aquele rabi, mas a vida de um pescador não lhe permitia tempo para especulações religiosas. No entanto, ao encontrar-se com Jesus, algo inexplicável aconteceu. O olhar do mestre parecia atravessar sua alma. Então, Jesus sorriu e disse: "Tu és Simão, filho de Jonas, mas de agora em diante serás chamado Pedro." Aquele nome, Pedro, que significava rocha, ficou ressoando em sua mente. Ele não sabia o que isso significava, mas algo lhe dizia que sua vida estava prestes a mudar. Certo dia, enquanto Pedro e seus companheiros lavavam as redes, Jesus apareceu novamente. A multidão o cercava, ansiosa por ouvir suas palavras. O mestre subiu no barco de Pedro e pediu-lhe que se afastasse um pouco da margem. Lá, sentado, começou a ensinar ao povo. Após terminar, Jesus olhou para Pedro e disse: "Leve o barco para águas mais profundas e lance as redes para pescar." Pedro suspirou, limpando o suor da testa. "Mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas, já que o Senhor está dizendo, lançarei as redes." O que aconteceu a seguir deixou todos boquiabertos. Assim que as redes tocaram a água, começaram a se encher de peixes de forma milagrosa. Pedro e seus companheiros puxavam as redes com esforço, mas a quantidade de peixes era tão grande que os barcos quase afundavam. Diante daquela demonstração de poder divino, Pedro caiu de joelhos e disse: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." Mas Jesus sorriu novamente e respondeu: "Não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens." Sem hesitar, Pedro, André e seus amigos deixaram tudo para trás. O barco, as redes, a vida que conheciam. Algo muito maior os aguardava. O chamado do mestre havia mudado tudo. O sol já havia se posto sobre o mar da Galileia, deixando um rastro de cores avermelhadas, refletindo sobre as águas tranquilas. Pedro estava no barco junto com os outros discípulos, remando contra o vento que começava a soprar com força. O mestre não estava com eles. Havia ficado para trás, sozinho, em oração. A viagem seguia difícil. O vento se tornava cada vez mais forte e as ondas começavam a se levantar. Pedro cerrava os dentes enquanto remava, sentindo os músculos dos braços arderem com o esforço. De repente, um dos discípulos gritou, apontando para o horizonte: "O que é aquilo?"
Um vulto se movia sobre as águas, vindo em direção ao barco. Os corações dispararam. Era impossível. Algo ou alguém caminhava sobre o mar agitado. O pânico se instalou no grupo. "É um fantasma!" gritou um deles. Mas então, uma voz inconfundível ecoou sobre as ondas. "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Pedro arregalou os olhos. Era Jesus. O impossível tornava-se real diante de seus olhos. Um fogo de fé e ousadia cresceu dentro dele, e sem pensar duas vezes ele gritou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas." O mestre assentiu com um olhar firme e disse apenas uma palavra: "Vem." O coração de Pedro martelava no peito. Ele engoliu seco, respirou fundo e, sem hesitar, colocou um pé para fora do barco. O frio das águas o envolveu, mas ele não afundou. Depois, o outro pé. E então, para o assombro de todos, Pedro começou a caminhar sobre o mar. Cada passo era uma vitória sobre o impossível. O vento chicoteava seu rosto e as ondas dançavam ao redor, mas ele avançava, os olhos fixos em Jesus. Mas então ele olhou para o vento. O medo rasgou sua mente como uma lâmina. Ele percebeu a fúria das águas ao seu redor e naquele instante duvidou. Seu coração fraquejou e seu corpo começou a afundar. O desespero tomou conta e ele gritou: "Senhor, salva-me!" E imediatamente uma mão forte o segurou. Era Jesus. "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" disse o mestre, enquanto o puxava para cima. Juntos entraram no barco. No mesmo instante, o vento cessou e o mar se acalmou como um lago sereno. O silêncio foi quebrado quando todos os discípulos se prostraram diante de Jesus e disseram: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Pedro sentiu seu coração bater mais forte. Ele experimentara o impossível. Tinha caminhado sobre as águas, mas também aprendera uma lição valiosa. A fé deve estar firmada em Jesus, não nas circunstâncias. O homem impulsivo que havia saltado para fora do barco estava começando a entender algo essencial. Ele ainda teria muito a aprender, mas Jesus não desistiria dele. O sol brilhava forte sobre as colinas de Cesareia de Filipe. O caminho era árido e o grupo de discípulos caminhava sob o calor intenso. Eles seguiam Jesus como sempre faziam, mas naquele dia algo estava diferente. O mestre caminhava em silêncio, como se estivesse esperando o momento certo para falar. De repente, ele parou e virou-se para o grupo. Seu olhar era intenso. "Quem dizem os homens que eu sou?" perguntou Jesus. Os discípulos trocaram olhares. Alguns hesitaram antes de responder. "Uns dizem que és João Batista", disse um deles. "Outros dizem que és Elias", acrescentou outro. "Ou talvez Jeremias ou algum dos profetas", completou um terceiro. Jesus assentiu levemente. Então ele olhou diretamente para os discípulos e perguntou: "E vós? Quem dizeis que eu sou?" O silêncio caiu sobre o grupo. Aquela pergunta exigia algo mais profundo. Não era sobre o que os outros pensavam, mas sobre o que eles mesmos acreditavam. Pedro sentiu o coração disparar. As palavras pareciam borbulhar dentro dele, como se uma verdade maior estivesse prestes a explodir de seus lábios. Sem hesitar, ele deu um passo à frente, olhou nos olhos do mestre e declarou com convicção: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." O vento pareceu parar. Aquelas palavras ecoaram como um trovão nos corações dos discípulos. Jesus sorriu. Ele se aproximou de Pedro, colocando a mão sobre seu ombro e respondeu com solenidade: "Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai, que está nos céus." Pedro sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele tinha recebido uma revelação divina. Então, Jesus continuou, com um olhar profundo:
E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O impacto daquelas palavras era imenso. Pedro não era mais apenas um pescador de Betsaida. Ele era a rocha sobre a qual a igreja de Cristo seria edificada. Os outros discípulos ainda tentavam absorver o que tinham acabado de ouvir, mas Pedro já sentia sua mente fervilhar. Ele não compreendia completamente o que aquilo significava, mas sabia que algo grandioso estava acontecendo. Ele havia confessado a verdade suprema. Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Mas a jornada de Pedro estava longe de terminar. A fé que ele acabara de proclamar logo seria colocada à prova. A subida ao monte foi exaustiva. O caminho era íngreme, as pedras soltas dificultavam a caminhada e a brisa fria cortava o rosto dos discípulos. Pedro, Tiago e João seguiam Jesus em silêncio, sem entender exatamente o motivo daquela jornada. O mestre não explicara muito, apenas os chamara para acompanhá-lo. Quando chegaram ao topo, a paisagem se estendia em todas as direções. O céu estava limpo e a luz do sol começava a suavizar ao entardecer. Então, sem aviso, algo extraordinário aconteceu. Jesus, que estava diante deles, começou a brilhar. Seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Uma glória indescritível o envolveu, e no mesmo instante, duas figuras surgiram ao seu lado, Moisés e Elias. Eles estavam conversando com Jesus, e Pedro, Tiago e João assistiam à cena atônitos. O coração de Pedro batia acelerado. Nunca tinha visto nada parecido. A presença de Moisés e Elias, os dois maiores profetas da história de Israel, falava da grandiosidade do momento. Sem pensar, dominado pela emoção, Pedro falou: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas antes mesmo que pudesse terminar de falar, uma nuvem brilhante os cobriu, e do meio da nuvem, uma voz poderosa ecoou: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. A ele ouvi. O som da voz era tão tremendo que Pedro, Tiago e João caíram com o rosto em terra, tomados de terror. A presença de Deus era esmagadora, e a santidade daquele momento os fazia sentir-se pequenos e frágeis. Então, eles sentiram um toque suave. Era Jesus. Ele os tocava e dizia com voz serena: Levantai-vos e não temais. Pedro abriu os olhos, ainda ofegante. A glória que o cercava desaparecera. Moisés e Elias não estavam mais ali. Jesus estava novamente diante deles como antes. Enquanto desciam o monte, o mestre deu-lhes uma ordem: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Pedro não entendeu aquilo completamente. O que Jesus queria dizer com ressuscitar? O que eles tinham acabado de testemunhar era algo indescritível, mas a verdade completa ainda estava oculta. O tempo da cruz se aproximava, e Pedro ainda não sabia que seu maior desafio estava prestes a chegar. A sala estava iluminada por tochas tremulantes, lançando sombras dançantes sobre as paredes de pedra. O cheiro de pão e ervas amargas pairava no ar, enquanto os discípulos se reuniam ao redor da mesa para celebrar a Páscoa com o Mestre. Pedro sentia o peso daquele momento, mas ainda não compreendia completamente o que estava por vir. Jesus, sentado ao centro, olhava para cada um com uma expressão serena, porém carregada de emoção. Ele sabia que aquela seria a última ceia antes de sua crucificação. Então, algo inesperado aconteceu. Jesus levantou-se da mesa, pegou uma toalha, encheu uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. Quando chegou a Pedro, ele recuou imediatamente.
Senhor, tu vais lavar os meus pés? Perguntou confuso e envergonhado. Jesus olhou nos olhos dele e respondeu com firmeza: O que eu faço, tu não entendes agora, mas compreenderás depois. Pedro sacudiu a cabeça. Aquilo estava errado. Nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu com solenidade: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aquelas palavras atingiram Pedro como um raio. Ele arregalou os olhos e, sem hesitar, exclamou: Senhor, então não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus sorriu, vendo o coração sincero de Pedro, mas explicou-lhe que apenas os pés precisavam ser lavados. Era uma lição sobre humildade e serviço. A ceia continuou, mas a atmosfera ficou tensa quando Jesus declarou: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. O silêncio caiu sobre a mesa. Os discípulos começaram a se olhar, inquietos. Pedro fez sinal para João, que estava reclinado ao lado de Jesus, e pediu que perguntasse quem era. Jesus revelou que era Judas Iscariotes. Momentos depois, Judas saiu apressadamente, deixando os outros confusos. Mas então, Jesus disse algo que atingiu Pedro em cheio. Esta noite, todos vós vos escandalizareis por minha causa. Pedro não podia aceitar aquilo. Ele bateu a mão na mesa e afirmou com convicção: Ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei. O olhar de Jesus pousou sobre ele. Era um olhar de amor, mas também de profunda tristeza. Em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro sentiu um nó na garganta. Como poderia negar seu mestre? Ele balançou a cabeça com firmeza. Ainda que seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. Os outros discípulos concordaram, mas o destino de Pedro já estava traçado. Sua fé seria testada de uma forma que ele jamais imaginaria. A noite ainda estava apenas começando e o maior desafio de Pedro se aproximava rapidamente. A noite estava fria e escura. O jardim do Getsêmani era tomado pelo som das folhas balançando ao vento e pelos murmúrios das orações de Jesus. Pedro, junto com Tiago e João, estava ali, tentando lutar contra o sono, mas o cansaço era implacável. Ele não sabia que aquela seria a noite mais difícil de sua vida. De repente, o silêncio foi rompido pelo barulho de passos apressados. Tochas iluminaram o jardim e uma multidão surgiu, liderada por Judas Iscariotes. No meio da confusão, soldados romanos e servos do sumo sacerdote se aproximaram. Judas caminhou até Jesus e lhe deu um beijo. Com um beijo traz o Filho do Homem? Perguntou Jesus com tristeza. Pedro viu o perigo e agiu sem pensar. Sacou sua espada e atacou um dos servos, cortando sua orelha. Mas antes que pudesse continuar, Jesus o deteve. Mete a tua espada na bainha. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Pedro paralisou. Jesus estava se entregando. Ele viu o mestre ser amarrado e levado pelos soldados. O medo começou a se infiltrar em seu coração. Pedro e João seguiram Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. O julgamento acontecia ali e o mestre estava sendo interrogado e maltratado. Pedro se misturou à multidão, tentando passar despercebido. O fogo de uma fogueira crepitava ao centro e ele se aproximou para se aquecer. Foi então que uma serva o encarou. Você também estava com esse homem, Jesus de Nazaré. O coração de Pedro disparou. Se o reconhecessem, poderiam prendê-lo também. Ele olhou ao redor e, tentando esconder o nervosismo, respondeu: Não sei do que estás falando. A mulher franziu a testa, mas se afastou. Pedro suspirou, tentando se acalmar. Alguns minutos depois, outro homem o observou com desconfiança. Você também é um deles. Pedro sentiu o suor escorrer por sua testa. Seus olhos fixaram-se na saída do pátio. A qualquer momento, poderiam arrastá-lo para dentro do tribunal. O medo falou mais alto. Eu não sou um deles, negou firmemente, mas a noite ainda não havia terminado.
Pouco tempo depois, outro servo olhou fixamente para Pedro e declarou com convicção: com certeza tu és um deles, teu modo de falar te denuncia. Pedro gelou. Seu sotaque galileu o traía. Ele sentiu o desespero crescer dentro de si. Ah, maldito seja eu se estou mentindo! Não conheço esse homem! E no exato momento em que as palavras saíram de sua boca, o galo cantou. O tempo pareceu parar. Pedro levantou o olhar e seus olhos encontraram os de Jesus. O mestre o olhava. Não havia raiva, nem desprezo, apenas tristeza, uma tristeza profunda, carregada de compaixão. Pedro sentiu um aperto no peito. As palavras de Jesus ecoaram em sua mente. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Seus joelhos fraquejaram. O peso do que havia feito caiu sobre ele como uma tempestade. Sem conseguir suportar a vergonha, ele fugiu dali. A noite estava escura, mas a alma de Pedro estava ainda mais sombria. E então ele chorou amargamente. Seu coração estava despedaçado. Ele falhara com seu mestre. Ele, que havia jurado nunca abandoná-lo, o negara 3 vezes. Naquele momento, Pedro acreditou que tudo estava perdido. O que ele não sabia era que o amor de Jesus era maior do que sua falha, e a redenção estava a caminho. A aurora despontava sobre o mar da Galileia, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. Pedro estava no barco, cercado pelo silêncio das águas. Os últimos dias haviam sido um turbilhão de emoções. Jesus havia sido crucificado, morto, sepultado. Mas então o impossível aconteceu. Ele ressuscitou. Pedro o vira algumas vezes após a ressurreição, mas algo ainda pesava dentro dele. Ele ainda se lembrava da noite da negação. Sentia-se indigno. E por isso, naquela manhã, havia voltado ao que conhecia, a pesca. Era mais fácil encarar as redes do que encarar a si mesmo. Mas a noite inteira fora em vão. Nenhum peixe. Quando já estavam prestes a desistir, uma voz ecoou da margem. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Pedro franziu a testa. Onde já ouvira isso antes? Ainda assim, ele e os outros discípulos obedeceram. E então, o milagre aconteceu. A rede ficou tão cheia de peixes que mal conseguiam puxá-la. Foi João quem percebeu primeiro. Ele olhou para Pedro e disse com um brilho nos olhos: é o Senhor. Pedro não pensou 2 vezes. Lançou-se ao mar e nadou até a margem. Lá, Jesus o esperava. Havia uma fogueira acesa, peixes sobre as brasas e pão. Era como se tudo estivesse voltando ao começo. Após comerem, Jesus olhou diretamente para Pedro. O coração do discípulo disparou. Aquele era o momento que ele temia. Jesus falou com uma voz firme, mas cheia de amor. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Pedro sentiu um nó na garganta. Ele abaixou o olhar. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus assentiu e respondeu: apacenta os meus cordeiros. Um silêncio se seguiu. Pedro respirou fundo, mas Jesus perguntou novamente: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro piscou, sentindo a dor em seu peito aumentar. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus olhou para ele e disse: pastoreia as minhas ovelhas. O silêncio ficou mais pesado. Então, pela 3ª vez, Jesus perguntou: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro sentiu seu coração despedaçar. 3 vezes ele negara Jesus. E agora, 3 vezes era questionado sobre seu amor. Com os olhos marejados, respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus então declarou: apacenta as minhas ovelhas. Pedro compreendeu. Ele estava sendo restaurado. Jesus não apenas o perdoava, mas o chamava de volta à missão. Não importava o erro que ele cometera. O amor de Cristo era maior. Pedro nunca mais seria o mesmo. Ele estava pronto para viver por seu mestre e, se necessário, morrer por ele.
O pescador se tornara um pastor. A sala estava repleta. 120 discípulos estavam reunidos em Jerusalém, esperando. Jesus havia subido aos céus, mas antes de partir, deixara uma promessa. Ficai na cidade até que sejais revestidos de poder do alto. Pedro não sabia exatamente como isso aconteceria, mas sabia que algo grandioso estava prestes a acontecer. E então, o céu se abriu. De repente, um som como um vento impetuoso encheu toda a casa. Chamas de fogo desceram sobre cada um dos discípulos. Pedro sentiu um poder avassalador tomar conta de seu ser. O Espírito Santo havia chegado. A língua de Pedro parecia queimar, mas não de dor, de glória. Ele abriu a boca e começou a falar em línguas que jamais aprendera. O mesmo acontecia com os outros. Lá fora, uma multidão de judeus de várias partes do mundo ouviu o barulho e se reuniu. Eles estavam perplexos. Como podem esses galileus falar em nossas línguas? Murmuravam entre si. Mas outros zombavam. Estão embriagados. Foi então que Pedro se levantou. O homem que outrora negara Jesus agora falaria sem medo algum. Pedro ergueu a voz e um silêncio reverente tomou conta da multidão. Estes homens não estão embriagados como pensais. O que estáis vendo é o cumprimento da profecia de Joel. Então ele começou a pregar. Falou sobre Jesus, sobre sua morte e ressurreição. Acusou os líderes de terem rejeitado o Messias e proclamou que ele estava vivo. Suas palavras eram afiadas como uma espada. O Espírito Santo falava através dele. O impacto foi tão forte que a multidão ficou angustiada. Com lágrimas nos olhos, perguntaram: "O que devemos fazer, irmãos?" Pedro não hesitou. "Arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." Naquele dia, 3.000 pessoas creram e foram batizadas. Pedro nunca havia pregado assim antes. Aquele homem impulsivo, que tantas vezes falhara, agora era a rocha sobre a qual Cristo edificava sua igreja. O medo desaparecera. O Espírito Santo agora o guiava. Jerusalém nunca mais seria a mesma. A igreja estava nascendo, e Pedro, o pescador de homens, agora guiava um rebanho muito maior do que jamais imaginara. Os dias em Jerusalém eram agitados. O número de discípulos crescia rapidamente, e os sinais do poder de Deus eram visíveis por toda parte. Mas entre todos, Pedro se destacava. Ele não era mais apenas um pescador. Era um homem cheio do Espírito Santo, usado por Deus para realizar milagres extraordinários. Certa tarde, Pedro e João subiam ao templo para orar. O sol estava forte e as ruas de Jerusalém fervilhavam de gente. Perto da porta chamada Formosa, um homem aleijado desde o nascimento pedia esmolas. Ele não podia andar e dependia da caridade dos outros para sobreviver. Ao ver Pedro e João, ele estendeu a mão, esperando algumas moedas. Mas Pedro o olhou diretamente nos olhos e disse: "Olha para nós." O mendigo obedeceu, cheio de expectativa. Pedro então declarou: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda." E segurando-o pela mão, Pedro o levantou. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem ganharam força. Seus olhos se arregalaram de espanto. Ele não apenas ficou de pé, começou a andar. E depois a correr. E então, tomado pela alegria, ele entrou no templo saltando e louvando a Deus. A multidão ficou perplexa. Todos o conheciam. Sabiam que aquele homem estivera aleijado desde a infância. O burburinho cresceu. As pessoas cercaram Pedro e João, maravilhadas com o que haviam visto. Foi a oportunidade perfeita. Pedro ergueu a voz e pregou mais uma vez: "Por que vos maravilhais? Não foi pelo nosso poder que este homem foi curado, mas pelo nome de Jesus Cristo, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos.
Com o tempo, a fama de Pedro como homem de Deus se espalhou por toda Jerusalém. Os enfermos eram trazidos para as ruas em macas e deitados ao longo do caminho para que, pelo menos, a sombra de Pedro passasse sobre eles. E os doentes eram curados. Os sinais e maravilhas aumentavam, e o nome de Jesus se tornava cada vez mais conhecido. Mas nem todos estavam felizes com isso. Os líderes religiosos estavam furiosos. O crescimento da igreja os ameaçava, e logo Pedro enfrentaria uma nova perseguição. Mas ele não recuaria. Seu coração estava firme. Ele não era mais o homem que duvidava ou negava seu mestre. Agora, ele estava disposto a morrer por ele. Os corredores do Sinédrio ecoavam com murmúrios irritados. Os sacerdotes, escribas e fariseus estavam furiosos. O nome de Jesus estava sendo proclamado em toda Jerusalém, e milhares estavam se convertendo. Algo precisava ser feito. Pedro e João foram presos e levados diante do Sinédrio. A sala estava repleta de olhares hostis. O sumo sacerdote os encarou e perguntou com dureza: com que poder ou em nome de quem fizestes estas coisas? Pedro, que outrora havia tremido diante de uma simples serva, agora ergueu a cabeça com ousadia. O Espírito Santo ardia dentro dele. Ele olhou diretamente nos olhos dos sacerdotes e declarou com firmeza: se hoje somos interrogados por termos curado um homem aleijado, saibam todos que foi pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. A sala ficou em silêncio. Os líderes religiosos estavam perplexos. Pedro continuou: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Os sacerdotes não sabiam o que fazer. A ousadia de Pedro e João os desconcertava. Eram homens simples, pescadores, sem formação acadêmica, mas falavam com uma autoridade impossível de ignorar. Eles não podiam negar o milagre. O aleijado agora andava. Então, ordenaram que Pedro e João parassem de pregar sobre Jesus. Mas Pedro apenas sorriu e respondeu: julgai vós mesmos se é justo obedecer a vós antes que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Sem alternativa, os sacerdotes foram obrigados a libertá-los. Mas aquilo era apenas o começo. Com o crescimento da igreja, uma nova questão surgiu. Os gentios podiam ser salvos sem seguir as leis judaicas? O debate era intenso. Alguns insistiam que era necessário que os convertidos fossem circuncidados e seguissem a lei de Moisés. Outros, como Paulo e Barnabé, discordavam. Pedro, agora um dos pilares da igreja, ergueu-se para falar. Ele olhou para a multidão e declarou: irmãos, vós sabeis que Deus me escolheu para pregar aos gentios. E Deus, que conhece os corações, lhes deu o Espírito Santo, assim como a nós. A sala ficou em silêncio. Pedro continuou: por que quereis agora impor um jugo que nem nossos pais puderam suportar? Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Seus argumentos eram inquestionáveis. A salvação não dependia da lei, mas da graça. E assim, o Concílio de Jerusalém decidiu que os gentios não precisavam seguir os ritos judaicos para serem parte da igreja. A mensagem do Evangelho se expandiria além das fronteiras de Israel, e Pedro estava no centro dessa revolução. Os ventos frios sopravam pelas ruas de Roma. O império estava em chamas. O imperador Nero, insano e cruel, culpava os cristãos pelo grande incêndio da cidade. O ódio contra os seguidores de Jesus crescia a cada dia, e Pedro sabia que seu tempo estava chegando ao fim. A igreja em Roma já era forte, mas perseguida. Os cristãos eram caçados, presos e mortos cruelmente. Muitos eram lançados aos leões no Coliseu. Outros eram queimados vivos como tochas humanas. O medo pairava no ar. Mas Pedro não fugiu. Ele continuou a pregar, a fortalecer os irmãos, a cuidar do rebanho.
Seu coração estava firme até que foi capturado. Preso em uma cela escura e úmida, Pedro orava. Ele já havia visto muitos irmãos morrerem. Agora era sua vez. Os soldados romanos abriram a cela. Suas correntes foram retiradas. Eles o levaram para fora da cidade. Ele sabia o que viria a seguir: a cruz. Os carrascos preparam tudo, mas quando estavam prestes a pregá-lo no madeiro, Pedro fez um pedido inesperado. Não sou digno de morrer como meu Senhor. Crucificai-me de cabeça para baixo. Os soldados se entreolharam, surpresos, mas aceitaram. E assim o fizeram. A dor era excruciante, o sangue escorria, a respiração se tornava difícil. Mas Pedro não reclamou. Seu coração estava em paz. Ele não era mais o homem que negou Jesus. Agora morria por ele. O homem que um dia fora apenas um simples pescador, tornou-se um pilar da fé cristã. Ele caiu muitas vezes, mas sempre se levantou. Ele aprendeu que a graça de Deus é maior que qualquer erro. E hoje, séculos depois, sua história continua a inspirar milhões. Pedro nos ensina que não importa quão falhos somos, se colocarmos nossa fé em Cristo, Ele nos transforma. De pescadores, Ele faz pastores. De fracos, Ele faz fortes. De pecadores, Ele faz santos. E como Pedro, somos chamados a ser pescadores de homens. Obrigado por acompanhar este estudo até aqui. Espero que tenha sido esclarecedor e edificante para a sua vida. Se este conteúdo abençoou você, compartilhe com outras pessoas que também têm dúvidas sobre o tema. Vamos juntos espalhar o conhecimento da Palavra de Deus e fortalecer a fé uns dos outros. Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo estudo.